O trabalho de pesquisa, preservação e divulgação através da dança folclórica, realizado pelo Grupo Aruanda, tem despertado interesse de muitos estudiosos. Nesse ano de 2020, em que o Grupo Aruanda completa 60 anos, houve a defesa da tese da agora doutora Kátia Cupertino, componente do Grupo Aruanda, que nos falará um pouco sobre essa pesquisa. A minha tese de doutorado foi defendida dentro do programa de pós-graduação em educação na PUC Minas, intitulada As Múltiplas Aprendizagens da Dança no e como Contexto Artístico Educativo do Grupo Aruanda de Minas Gerais. A pergunta base da tese é o que se apreende pela prática da dança nos contextos de grupos artísticos voltados para a projeção das manifestações populares tradicionais. A minha pesquisa ela se fez pela metodologia qualitativa etnográfica, no qual eu fiquei de 2017 a 2019 acompanhando as apresentações, os ensaios, os deslocamentos, as festas, as produções cênicas, né, em todo o repertório coreográfico e artístico do grupo. Nesse processo, eu tentava entender como é que o Grupo Aruanda se constituía como uma comunidade de práticas dançantes. E ao investigar esse grupo ao longo desses 2 anos, eu entendi que aquele contexto artístico educativo, ele se embasava por uma metodologia coeducativa e colaborativa, já desde o início da sua formação, em 1960. E foi bem interessante porque eu entendi que ao se compreender a dança, ao entrar no Aruanda para se aprender a dançar, a pessoa ela não só aprendia aqueles movimentos, que é o que a gente faz às vezes em outros espaços de dança, você também aprendia outras possibilidades de conhecimento sobre a cultura popular. E aí eu identifiquei 7 núcleos de aprendizagens, 7 contextos de aprendizagens no Grupo Aruanda. Um deles seria a direção e a presidência, a direção artística, a comunicação e projetos, arquivos e memórias, os estudos e as pesquisas, o próprio guarda-roupa e também a direção musical. Esses 7 núcleos, eles se interagem, eles dialogam o tempo todo nestes 60 anos. Todo integrante do Aruanda, quando ele, ao ingressar no grupo, ele, ao imaginar que ele vai aprender uma dança, ele aprende a costurar, ele aprende a bordar, ele aprende música, ele aprende a tocar, ele aprende a cantar, ele faz pesquisa, ele faz os estudos, ele aprende a elaborar projetos para a revitalização do grupo, para a permanência do grupo, aprende a arquivar aquela memória do grupo, aprende a lidar, oferecendo oficinas, cursos, palestras, ou seja, a aprendizagem no contexto do Aruanda das danças populares tradicionais, ela é elencada por esses 7 núcleos de aprendizagens. Então, durante esse processo dessa investigação etnográfica, eu também compreendi que a participação ela é fundamental para se aprender a dançar, né? Então a participação ela é uma forma de se aprender e também de transformar, né, aquela cultura de prática inserida no Aruanda, construída no Aruanda, né, e produzida pelo Grupo Aruanda. E nesse processo de participação tem alguns elementos básicos que norteiam a base de você ser Aruanda, de você aprender pelo processo Aruanda, né? É de você ser voluntário, o que é muito interessante e vai na contramão de muitas propostas educativas, né? De se aprender a dançar, em que você tem que pagar para aprender a dança. A disponibilidade, ou seja, as pessoas elas têm que ter a disponibilidade para estar em apresentações, para reformar um traje, para aprender a pintar, a bordar, né? Estar nos ensaios e não só especificamente para subir no palco. No processo também de rotatividade. Muito interessante que nesses 60 anos, mais de 800 pessoas passaram pelo grupo. Então, o processo de rotatividade também ele é intenso. Então, todo semestre faz novas audições para que novas pessoas entrem. E essas novas pessoas entrando, elas trazem novos elementos de aprendizagem com aqueles mestres que já estavam no grupo. Um outro processo também são os encontros temáticos. Então, esse próprio grupo, eles aprendem no contexto artístico educativo
inserido na sede, que agora a gente chama o Castelinho, mas também em outros tempos e espaços. Isso é muito interessante, isso é muito rico e também é muito diferente das escolas de danças que se tem, né? Em que você vai naquele espaço, apropria daquela dança e volta para sua casa. Não, os aruandeiros, eles continuam nesse processo formativo, artístico, educativo, né? Nesses encontros nas festas, nos encontros nos bares, nas redes sociais, nessas trocas de saberes, o tempo todo alimentando esse processo de aprendizagem. E claro, nessa conexão pelas redes, né, sociais. E foi muito interessante, porque com isso comprova que o Aruanda, embora ele seja um grupo tradicional e permanece nessa sua essência há 60 anos, ele também ressignifica as possibilidades de se aprender pelas novas possibilidades que se tem atualmente, no caso então as redes sociais, a tecnologia. Então nesse processo foi bem interessante entender também que tudo se dá por uma relação intergeracional, ou seja, as crianças, os jovens, os adultos, os idosos que permeiam num grupo, eles também vão se ressignificando e vão traduzindo e vão repensando e vão construindo essa possibilidade de se aprender a dançar ao passar por aqueles núcleos. Então, a interação entre aprendizes e mestres, entre pessoas antigas, os veteranos, né, os mais velhos e os mais novos, é o tempo todo alimentado por essa possibilidade de se aprender a dançar dentro do contexto artístico educativo do Grupo Aruanda. E durante a tese eu compreendi que ao subir aos palcos, o Aruanda possibilita uma experiência expandida de aprendizagens espiraladas. Então ela não se torna local, ela cada vez que você sobe e desce em palcos diferentes, você também vai ampliando essas possibilidades de se conhecer as danças. Dessas aprendizagens situadas no contexto do Aruanda, ela promove a transformação de nova subjetividade, ou seja, as pessoas que entram aqui, elas se formam artistas da dança e da música. E assim, ao se mover em diferentes espaços, né, e palcos, os aruandeiros constroem, recriam, ampliam e descobrem outras formas de se expressar por suas próprias produções artísticas do dançar. E assim, eles promovem outras atividades situadas, repletas de múltiplas aprendizagens, como fazer figuração, né? Transformar o erro em saída artística, coisas que nas escolas às vezes são pontuadas como uma forma negativa. No Aruanda é exatamente o contrário. Por ser artística, você tem a possibilidade de errar e aquele erro ser uma nova possibilidade de estar no palco, né? E assim vai se traduzindo nessas múltiplas possibilidades, nesse contexto artístico educativo do Grupo Aruanda. Durante essa pesquisa, eu entrevistei 42 integrantes, né? E aí foi muito interessante a riqueza da fala, né? Das narrativas, das memórias, das experiências desses sujeitos. Portanto, ao investigar essa comunidade dançante, eu vi que a sua formação artística educativa era voltada para a vida, né? E nesse contexto, o grupo então ele se tornou uma escola onde se aprende a não ter preconceitos, uma escola de formação artística, uma escola que se aprende com seu próprio erro, enfim, uma escola para a vida. Bom, entre as várias conclusões, né, nos meus pontos de chegadas e de partidas, né, eu compreendi que as memórias, as narrativas, as experiências desses componentes, elas estão atreladas na trajetória individual e coletiva de suas vivências, ao se moverem juntos, e por isso suas aprendizagens se dão em movimento circular e recursivo. Ou seja, o Grupo Aruanda é uma tradição em movimento. Ao se tornar uma comunidade dançante por um sistema de atividades, os aruandeiros comportam compreensões diferentes sobre o que estão aprendendo e fazendo com a dança, pela dança e sobre a dança, e o que isso representa em suas vidas e para o próprio grupo. Uma comunidade com múltiplas possibilidades de práticas interdisciplinares, transversalizadas, interativas e interrelacionadas com o mundo à sua volta. Portanto, a prática daquela dança aprendida por um corpo entremeado de tantos contextos em movimentos produziram um novo verbo, o verbo aruandar.
Como um contexto de aprendizagem circular e espiralada, embora permaneça conectado a um núcleo de origem, o que o faz vivo é exatamente o movimento dado pelas suas interações entre pessoas, mundo e a própria dança. O Aruanda, portanto, se tornou uma ponte para se conectar e conhecer as nossas raízes culturais. E ao atravessá-la, nos tornamos protagonistas de nossa própria história. Como os componentes mesmo disseram durante as várias entrevistas, o Aruanda não é apenas um nome, mas uma expressão de vida. Bom, é essa a minha tese. Se cheguei até aqui foi porque caminhei junto, dancei junto, aprendi junto com tantos sujeitos que foram meus pares, mestres, interlocutores. Gratidão. Que viva o Aruanda!